Segunda-feira, dia de papo com a Nutri. E aí tive duas caixinhas, só duas caixinhas hoje, mas eu botei tarde, né? Tudo bem, tudo bem. Uma caixinha fala de uma mãe que provavelmente já estudou ou que sofre com a sua seletividade alimentar, né? Então, é uma mãe seletiva que tem um bebê de 4 meses e qual é o conselho que eu daria. E a outra é: criança não come fruta, não sei que idade, já tentou de tudo, o que eu faço? Oi, Carla. Então, isso é um ponto muito importante, é um ponto até que eu fiz um vídeo hoje, a introdução alimentar, né? Então, é comum, quando a gente vai avaliar uma criança seletiva, que ela tenha pai ou mãe seletivo, tá? É super comum, né? Como a gente fala, o fruto, ele geralmente cai perto do pé, né? Então, a gente tem que verificar. Isso é uma pergunta que acontece se os pais são seletivos, tá? Se tem irmãos com seletividade. E também se teve o processo da infância com seletividade, né? E também se tem alergias alimentares na família, né? Porque isso influencia bastante na maturação. E o tempo, né, da introdução alimentar. Então, ela está ali com 4 meses, a criança. Cronologicamente, a introdução alimentar, ela acontece com 6 meses, né? Se tudo der certo. Então, a gente tem que pensar que 6 meses é o momento, sim, cronológico em que deve acontecer a introdução alimentar. Mas crianças prematuras, elas precisam ter a idade corrigida para iniciar a introdução alimentar, tá certo? Então, 6 meses cronológico, às vezes, não é só 6 meses cronológico. E junto com esses 6 meses, a gente tem que estar associado os sinais de prontidão. Então, o conselho que eu dou para essa primeira pergunta é: atenção na hora de iniciar a introdução alimentar. O ideal é que a criança esteja cronologicamente adequada, então com 6 meses de idade, corrigido, ou se a criança for a termo, né, corridos, né, 6 meses corridos, e associada aos sinais de prontidão. Quais são os sinais de prontidão? Então, a criança já consegue se manter sentada, né, com encosto óbvio, né, para fazer essa refeição, para interagir com esse alimento. Essa criança, ela já pega os objetos, já coloca na boca, né? Então, aquela coisa de pegar mordedor, pegar controle remoto, pegar tudo que vê pela frente, colocar na boca, isso é um sinal de prontidão. E essa língua tá um pouco mais dentro da boca e menos fora, né? Porque é comum a criança ter essa língua mais para fora, estimular essa língua mais para fora por conta do ato da sucção, né? De mamar, ela precisa botar muito língua para fora e para cima. Isso é uma outra questão. Então, o que a gente tem que pensar para introdução alimentar? 6 meses é a idade cronológica, só que com sinais de prontidão. Então, a gente tem a criança a termo, 6 meses, senta bonitinho, tem todos os sinais de prontidões ok, e vamos colocar essa criança para comer, tá? Então, um pediatra falou lá, pode oferecer o alimento. E aí, gente, o que eu tenho para falar para vocês comer é mais complexo do que andar. Sempre falo isso. Então, andar é mais fácil do que comer para nós, seres humanos. Então, quando a criança tá andando, gente, pensa no processo de andar. Primeiro a criança engatinha, depois a criança corre engatinhando, né? Às vezes começa a engatinhar errado, e o processo de engatinhar é super importante pro processo de comer, tá? Então, é importante que a criança engatinhe. Então, às vezes a gente andou super rápido, não engatinhou, péssimo, tá? O engatinhar é importante. Então, primeiro a criança engatinha, meio desajustado, depois ela consegue correr engatinhando, né? Fica expert em engatinhar. Depois ela começa a querer subir, mas desce, fica com medo, né? Depois ela começa a experimentar andar de ladinho, se segurando. Depois ela começa a, de fato, querer andar sozinha, né? Até leva um susto quando ela vai andar. Então, esse processo do andar, gente, ele é mais simples do que comer, tá? Então, a primeira palavra é paciência.
e empatia, né? Então a criança, gente, ela precisa de tempo para conseguir comer. Esse movimento de boca vai mudar todinho. A sucção é língua para fora e para cima, dependendo do bico, para cima ou para baixo, tá? Comer é língua para dentro, lateralizar e botar para trás. Esse processo de mastigação, ele só se concretiza lá na evolução toda de movimento, que é natural, que a criança está treinando lá com 3 anos, tá? Então imagina que ela está treinando, até os 3 anos ela está treinando para ganhar o certificado de um bom mastigador, tá? Antes disso, ela tá tentando comer e tá conseguindo comer várias coisas que às vezes até a gente se surpreende. A gente fica com medo, né, da criança engasgar e às vezes ela pega alguma coisa que você nunca deu e ela super fluiu bem com a mastigação. Fluiu bem não, né? Se deu bem ali no ato de engolir o alimento, mesmo que não tenha sido mastigado adequadamente. Então, quando a gente oferece o alimento, a partir dos 6 meses, a gente já precisa respeitar a divisão de responsabilidade, que é super importante em qualquer momento da alimentação da criança, tá? Então, o que é o pai, o cuidador, a mãe, quem estiver cuidando dessa criança, que vai colocar para essa criança comer. Então, o que é do cuidador? O horário é do cuidador, então estabelecer a rotina. E aonde é do cuidador, tá? Então, estabelecer um local ajustado para essa criança comer. No local de comer, preferencialmente onde a família come, para ela fazer parte desse meio, parte desse contexto também na hora da alimentação, tá? E o que vai comer é da criança. Então, se ela vai conseguir pegar uma mão de primeira, colocar na boca, comer e adorar, é dela. Se ela quiser mais, é dela. Se ela não vai comer nada, só vai encostar, é dela. Existe uma grande estimulação sensorial nesse início de introdução alimentar. E ela está maturando isso. Ela é muito pequenininha, tem 6 meses. Ela está maturando esse processo sensorial, esses sistemas sensoriais desde o dia que ela nasceu. Aliás, ela já começou no útero, né? Maturando alguns. E aí, quando ela nasce, ela começa essa exploração maior. Então, a alimentação é uma exploração muito grande. Então, a gente tem a preparação para a alimentação, a fase cefálica, do cheiro, do gosto, para isso gerar secreção e tudo mais. Então, o ato de mamar, né, a sucção, vamos dizer assim, ela é instintiva. E ela é instintiva e fica ali com a gente até os 3 meses. Depois disso, a criança já aprendeu, levou 3 meses para virar a sugadora e aí isso continua, porque é como ela está conseguindo se alimentar. Quando a gente faz os 6 meses, a gente começa o aprender a comer. E aprender a comer não é instintivo, é um ato aprendido, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer oferecer esse alimento com muita paciência, ajustando tudo que precisa ser ajustado, consistência, temperatura, o que melhor vai, qual é a consistência que consegue melhor para ela criar um vínculo positivo com essa comida, para depois essa textura, né, ficar ali de acordo com o alimento mesmo, ou como a família come, tá? Às vezes o jeito que a família come não é um jeito que ela gosta de comer de primeira, e às vezes a gente pode fazer de um jeitinho diferente, ao invés de ser com molho, fazer mais sequinho, ao invés de ser quentinho, fazer mais geladinho. A gente pode ajustar isso, não tem problema nenhum, é só a gente observar essa criança pro que ela come melhor, qual é a temperatura que ela come melhor, qual é a textura que ela come melhor, pra gente ficar calmo no nosso coração materno, né? Então, quando a gente vê a criança comendo, a gente fica mais calmo. Então, ajustar essas temperaturas para ser uma atividade menos difícil durante esse processo de aprendizagem acolhe até o nosso coração materno, tá? Então, a minha dica é: procure um profissional, tá? Procure um nutricionista que consiga te orientar, falar sobre todos os passos, falar sobre as responsabilidades, sobre a correta introdução. Se tem alergia alimentar na família, né, de pais ou irmão, verificar como que vai introduzir esse alimento certinho, né? Anotando lá tudo que precisa ser anotado. Então, achar um profissional que faça esse acompanhamento com você, né? Então, seria isso. E aí, gente, o desenrolar dessa introdução alimentar, esse ganho de habilidades, né? Com menos expectativa, com mais estímulo, com formação de vínculo ao alimento, isso leva a aumentar as chances dessa criança não excluir grupos de alimentos, que ela consiga comer todas as texturas, já que ela só come o que ela se sente apta a comer na quantidade que ela quer, tá? Então não tem aquela de colocar mais uma colher, né, forçar a comida e tudo mais. Então isso tende a fazer com que a criança coma todos os alimentos no construir aí da alimentação dela, tá?
Agora, se a criança excluiu algum tipo de alimento, principalmente quando chega, né, aquela idade que a gente fala próximos 2 anos, né? Então, aos 2 anos, a gente tem 2 marcos importantes. A gente tem uma poda neural que vai acontecer. Então, se essa criança tiver um ambiente inflamado por algum motivo, essa poda neural pode gerar uma confusão grande nesses sistemas sensoriais, tá? Então, poda neural no sistema com inflamação crônica não é interessante, tá? E também tem a questão de que o brincar passa a ser mais legal do que comer, né? Ela consegue ter interação mais com o meio, ela percebe que ela tem autonomia. Então, a velocidade de crescimento também diminui. Então, o que acontece às vezes é que ela tinha um padrão de comer de um jeito e muda, e às vezes a nossa expectativa de cuidador é que precisa mudar junto com a criança, tá? Então, se a gente continua respeitando a divisão de responsabilidade, vai dar tudo certo, e entendendo que a criança ela vai funcionar meio que um dia ela come muito bem, aí você fica toda animada, no outro dia ela come mais ou menos, no outro dia ela come muito pouco, no outro dia ela come muito bem. E a criança, ela tem essa autorregulação, ela consegue fazer isso, por isso que a gente não precisa se preocupar. Se um dia ela comeu muito, no outro dia ela parou de comer, comeu menos, não comeu, ela vai compensando isso. Geralmente o que a gente tem que fazer é se preocupar com a oferta adequada, no horário adequado, no local adequado e deixar ela com a manobra da quantidade, tá certo? Então deixa a quantidade com a criança para que ela não precise excluir, porque imagina, se para ela comer fruta tá mais desconfortável por textura ou temperatura, então a gente tem a cultura de oferecer frutas geladas. E se essa criança tem uma sensibilidade tátil e esse gelado atrapalha um pouco a regulação tátil dela, por exemplo, ela vai preferir a comida quentinha do que fruta. E aí, se a gente observa isso enquanto a criança está comendo, vamos começar a oferecer essa fruta em temperatura ambiente? O mesmo pode acontecer. A criança pode gostar mais de frutas e aí comer a comida mais fria, menos quente, né? Mais para fria, pode ser uma boa opção para que ela coma mais, já que temperatura, como a gente já falou em outros dias, regula tátil, tá? Então, nesse processo em que a criança está muito imatura em relação ao sensorial e a gente está introduzindo uma atividade super complexa que é o comer, a dica é: observa o que essa criança está preferindo, porque provavelmente ela está indo com o que ela consegue melhor desempenhar com seus sistemas sensoriais, que é o que está imaturo ali no momento, e com a sua habilidade até de mastigação. Então, isso pode ir evoluindo com o tempo, tá? Ela pode se sentir mais confortável em comer. Deixar a criança cuspir, deixar a criança botar a mão, é sujeira, é lambança, tá? Se essa criança, que não falaram aí a idade, for uma criança já maior, tenta trazer essa textura das frutas para uma textura segura, né? Então, se gosta de crocante, bota essa fruta chips. Se percebeu que não gosta de nada gelado, tira essa fruta da temperatura ambiente, coloca ela, por exemplo, de repente em bolo, em pedaços, tá? Coloca nas preparações, tenta ir aparecendo com essa fruta de outra maneira do que essa fruta apresentada, para ele perceber que ele consegue consumir frutas sim, tá? Porque dependendo do tempo que já excluiu, a gente precisa mostrar para essa criança, sem falar, né, que ela é capaz. E aí ela cria esse vínculo positivo e entende essa capacidade e ela consegue ampliar o seu repertório, tá? Então, a gente tem que dar segurança, a gente tem que acolher e deixar a quantidade por responsabilidade da criança. Agora, o que a gente não pode fazer ele não come fruta, eu nem ofereço. Então, se esse alimento sai da visão da criança, a criança perde o que a gente chama de tolerância, né? Então, para ela conseguir comer, a primeira coisa que ela tem que conseguir fazer é tolerar ver. Então, tem que estar perto dela. Tem que aparecer no prato, no jogo americano, na mesa, tem que aparecer perto dela, ou ela tem que ver as pessoas comendo perto dela, para ela conseguir primeiro tolerar, olhar, para despertar o interesse, né, para as outras atividades, né, os outros passos, vamos dizer assim, até que ela consiga comer, tá? Então, ela precisa conseguir tolerar, tá? Então, a introdução alimentar, ela pode sim prevenir
ou aumentar as chances da criança não ser seletiva. Mas tem crianças que têm uma introdução alimentar muito fácil, muito tranquila, e às vezes se tornam seletivas por algum motivo, tá? Então a gente tem que avaliar também esse tipo de seletividade, porque, como a gente já falou também, até os 7 anos a criança é a chamada da seletiva natural por conta dessa maturação dos sistemas sensoriais, né? Então às vezes a gente pergunta assim: meu filho é seletivo, não gosta de fruta. Ele come alguma fruta? Só come banana, maçã, mamão e laranja. Nossa, já tem muitas frutas aí, né? Então, para um padrão de criança, ter só esses tipos, ele não come kiwi, ele não come caqui, frutas específicas, né? Pode ser, a gente apresenta quando tiver, mas pode ser sim que quando elas chegue lá aos seus 7 anos, ela consiga, então, novamente experimentar o kiwi, ser mais tranquilo, por questões de textura e tudo mais, né? Então, a gente tem que se preocupar muito, ter muita atenção com as crianças que excluem, tá? Então, não come fruta nenhuma, não come legume nenhum, não come carne nenhuma, então as crianças que excluem ou se ficam só em um tipo de alimentos desse grupo, aí sim a gente tem que ter uma preocupação e agir rápido, porque ela pode consolidar isso, que ela só é capaz daquele e não experimentar. Então a criança para, né, de olhar para o lado, vamos dizer assim. Se ela não é exposta, a gente para de expor essa criança, ela não vai gerando tolerância em relação a isso. Então a gente tem que saber estimular a tolerância, aproximar as texturas, porque essa maturação sensorial ela faz parte do processo, tá? Então, na verdade, se a gente tiver um profissional orientando todo esse processo, isso é maravilhoso e acaba sendo leve e acaba sendo... A família consegue entender como é que funciona e isso acaba sendo um processo que não é tão custoso. Agora, atenção, se essa mãe já é seletiva e se ela não come algumas coisas, geralmente a criança ela vai querer copiar, né? Neurônio espelho, graças a Deus, funcionando, ela vai querer copiar o que os pais comem. Então, a gente também tem a situação em que a criança não come legume ou não come fruta e a família também não come. Então, quer que a criança coma esse tipo de alimento, mas ela não vê os seus pares comendo. Então, fica difícil pra gente incentivar esse consumo se for ela sozinha, tá? Ela tem que ter muita conexão com esse alimento, né? Então ela precisa ver que o ambiente, né? Ver que está fazendo, ver que estão comendo junto com ela para ela pertencer a esse meio de variedades alimentares, né? Então só atenção para essa mãe seletiva. Vamos tratar essa seletividade, nunca é tarde, a gente tem que descobrir por que tem essa seletividade, tá? O adulto então já tem o cérebro maduro, ele consegue, né, entender que tem que comer porque faz bem para ele, e aí é um ato de mudança de comportamento também, além das outras questões sensoriais que podem existir no adulto. E outra informação importante é que para a criança, gente, a criança só vai entender quando a gente diz assim, come que isso é importante para a sua saúde, come que isso faz bem, lá quando ela tiver com 8, 9 anos, né? Antes disso, esse argumento não serve para a criança. Ela não entende que ela tem que ter esse autocuidado com saúde e tudo mais. Ela não tem cérebro maduro para isso. Então não adianta a gente ficar repetindo isso, porque não adianta. Esse argumento não funciona para eles. A gente tem que arrumar outro argumento, na verdade, né? A gente tem que criar vínculo. Esse alimento tem que ser legal, tem que parecer interessante, para que a gente crie vínculo e ela possa comer em outras texturas e evolua esse comer, tá? Então a ajuda, gente, do profissional é super importante. Acho que eu consegui responder as 2 caixinhas de hoje. O nosso papo hoje foi esse. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no comentário. Se quiserem que eu fale mais sobre outro ponto, escreve pra gente poder abordar isso, tá bom? Ótima semana pra vocês. Boa noite.